chuva caía grossa naquela noite de terça-feira. Daquelas chuvas de verão paulista que chegam de repente sem dar tempo de fechar a janela, sem dar tempo de correr para baixo de uma marquise. Pingos grossos, pesados como pedras, que batiam no asfalto com força e estouravam em pequenas explosões de água, criando uma cortina cinzenta que borrava os contornos do mundo. Eu estava parado na calçada, debaixo daquela chuva toda, sem guarda-chuva, sem capuz, sem nenhuma proteção. A água escorria pelo meu rosto, pelo meu pescoço, encharcava minha camisa polo preta e colava o tecido na pele. Os tênis faziam barulho de esponja a cada passo, mas eu não me importava. Na verdade, a chuva fria era bem-vinda. Lavava a poeira, lavava o suor, me ajudava a pensar com clareza, me ajudava a manter a cabeça no lugar quando tudo dentro de mim queria explodir. Na minha frente, jogada sem cerimônia no chão de terra batida que virava lama naquele aguaceiro, estavam 3 malas. 2 grandes de rodinhas, uma média de mão. Tudo o que ela possuía de valor material cabia ali dentro. Vestidos, blusas, calças, sapatos de salto, bolsas de grife compradas em 12 vezes no meu cartão, maquiagem importada, perfumes caros, a vida inteira de futilidades acumuladas ao longo de 6 anos de casamento, todas pagas com o meu dinheiro. E atrás das malas, sob a luz fraca de um poste amarelado, estava uma casa. Se é que dava para chamar aquilo de casa. Um barraco seria o termo mais preciso. 2 cômodos construídos com tijolo baiano aparente, sem reboco, sem pintura. Telhado de amianto velho, com manchas de ferrugem e remendos de lona plástica azul que tremulavam no vento. O muro era de bloco de concreto cinza, também sem acabamento, com uma linha de arame farpado improvisado no topo. O portão de ferro estava enferrujado, com a tinta verde descascando, rangendo a cada rajada de vento como uma porta de filme de terror. Esse era o endereço do grande amor da vida dela. O homem forte que ia cuidar dela melhor do que eu. O macho de verdade que ia dar para ela tudo o que eu supostamente não conseguia dar. Lorena estava do meu lado na calçada, encharcada igual a mim. A maquiagem que ela tinha caprichado para encontrar o amante escorria pelo rosto em listras pretas de rímel, se misturando com as lágrimas. Ou seria só a chuva? Difícil dizer. Não que eu me importasse mais em distinguir uma coisa da outra. Ela gritava alguma coisa, palavras que o barulho da chuva abafava. Xingamentos, provavelmente. Súplicas, talvez. Acusações de que eu era louco, de que eu estava sendo cruel, de que ela tinha direitos. Eu não estava prestando atenção nos detalhes. Minha mente estava em outro lugar. Estava calculando o tamanho do dano, avaliando a extensão da falha estrutural. Como eu sempre fazia no trabalho, olhei para ela uma última vez. Aquela mulher que eu achei que conhecia, que eu sustentei durante 6 anos sem reclamar, que dormiu na minha cama, comeu na minha mesa, usou meu carro, gastou meu dinheiro como se fosse infinito, e que, pelas minhas costas, enquanto eu trabalhava em lugares perigosos no meio do nada, me chamava de fraco, de otário, de banco particular. Você disse que eu não tinha coragem, eu falei. Minha voz saiu baixa, calma, quase perdida no barulho da tempestade. Mas eu sabia que ela ouviu, porque parou de gritar no mesmo instante. Disse que eu era seu banco particular, que o dia que você cansasse de mim, levava metade de tudo no divórcio e ficava com seu homem forte. Ela me olhou com os olhos arregalados, a boca aberta, sem conseguir formar palavras. Pois aqui está a sua chance de ser forte, Lorena. De verdade. Sem o meu teto sobre sua cabeça. Sem o meu carro para te levar onde você quer. Sem minha conta bancária para financiar sua vida. Você e seu macho de verdade. Nesse palácio aqui. Apontei para o barraco atrás dela. Vamos ver quanto tempo o amor de vocês dura agora. Virei as costas. Andei até meu carro estacionado do outro lado da rua. A água da sarjeta batia na minha canela. Entrei, liguei o motor, liguei o ar-condicionado no máximo para desembaçar o vidro. E fui embora sem olhar pelo retrovisor, sem hesitar, sem sentir uma gota de remorso. Se você não aceita deslealdade e acredita que o mundo dá voltas, clica no gostei agora para fortalecer nossa comunidade. Meu nome é Marcos Vinícius Teixeira.
Tenho 44 anos completados em junho. Sou engenheiro de segurança de barragens. Trabalho nessa área há 19 anos. Os últimos 12 numa das maiores mineradoras do Brasil, com projetos espalhados por Minas Gerais, Pará, Mato Grosso e Goiás. Para quem não faz ideia do que esse trabalho significa, eu inspeciono estruturas que, se falharem, podem matar cidades inteiras. Barragens de rejeitos de mineração, reservatórios de contenção de água, diques de emergência, são estruturas colossais de concreto, terra compactada e enrocamento que seguram milhões de metros cúbicos de material. Lama tóxica, água contaminada, rejeitos químicos. Tudo isso represado por uma parede que precisa estar absolutamente íntegra. Se uma rachadura passa despercebida, se um dreno de fundo entope e a pressão hidrostática começa a subir, se há infiltração no corpo da barragem e ninguém detecta a tempo, acontece o que aconteceu em Mariana em 2015. Acontece o que aconteceu em Brumadinho em 2019. Lama descendo o vale a 60 km por hora. Casas soterradas em segundos. Gente morrendo no café da manhã sem entender o que estava acontecendo. Tragédia que passa no Jornal Nacional por semanas, que vira comissão de inquérito no Congresso, que deixa marcas eternas numa região inteira. Meu trabalho é garantir que isso não aconteça nas estruturas sob minha responsabilidade. Eu sou a última linha de defesa entre uma massa de rejeitos represados e as comunidades que vivem vale abaixo. É um trabalho pesado, físico e mental. Passo mais tempo em canteiro de obra remoto do que em casa. Viajo para lugares onde a estrada termina e começa a trilha de terra batida, onde não pega sinal de celular, onde o rádio só funciona no VHF, onde o hospital mais próximo fica a 3 horas de helicóptero. Já trabalhei em plataformas de inspeção montadas na crista de barragens a 100 metros de altura, com vento batendo a 40 km por hora, olhando para baixo e vendo o espelho de lama se estender até o horizonte. Já desci em rapel por taludes inclinados a 45 graus, com equipamento de escalada e capacete com lanterna para inspecionar galerias de drenagem no interior da estrutura. Já entrei em túneis de desvio abandonados, rastejando por espaços de menos de 1 metro de altura, respirando ar pesado de umidade e mofo. Acordo às 5 da manhã para fazer inspeção antes do sol castigar. Caminho quilômetros por dia em terreno irregular, carregando equipamento nas costas. Coleto amostras de solo e de água para análise em laboratório. Instalo piezômetros para medir o nível do lençol freático dentro do maciço. Opero drones equipados com câmera térmica para detectar pontos de infiltração. Analiso dados de centenas de instrumentos de monitoramento espalhados pela estrutura. E quando identifico uma anomalia, uma fissura nova, uma leitura de pressão fora do normal, uma zona de saturação onde não deveria haver, eu não durmo até entender o que está acontecendo, porque vidas dependem da minha atenção aos detalhes. Por esse trabalho, eu ganho bem, muito bem. Salário base de 14 mil, mais adicional de insalubridade de 40%, mais adicional de periculosidade de 30%, mais bônus de campo quando passo mais de 15 dias consecutivos em projeto, mais participação nos lucros no fim do ano. Meu contra-cheque bruto passa de 30 mil na maioria dos meses. Líquido depois de imposto de renda, INSS e os outros descontos, sobra mais de 20 mil. Dinheiro suado. Dinheiro pesado de responsabilidade. Dinheiro que carrega o peso de cada vida que depende da integridade das estruturas que eu inspeciono. E esse dinheiro, durante 6 anos, sustentou a Lorena no maior conforto. Conheci a Lorena em março de 2018, numa festa de aniversário de 40 anos, de um amigo da faculdade, o Sérgio. Era num sítio alugado em Lagoa Santa, região metropolitana de Belo Horizonte. Churrasco, cerveja, música ao vivo, piscina. Aquele tipo de festa de adulto que tenta recuperar a energia das festas de juventude. Ela tinha 29 anos na época. Trabalhava como recepcionista numa clínica de estética na Savassi, bairro nobre de BH. Era amiga da esposa do Sérgio, tinha ido como acompanhante. Bonita, morena de olhos claros, cabelo castanho ondulado na altura do ombro, corpo bem cuidado de quem fazia academia regularmente. Usava um vestido florido de verão.
Sandália de salto baixo, maquiagem leve. Tinha um jeito alegre, riso fácil, conversa solta. O tipo de mulher que ilumina o ambiente quando entra. Me atraiu de imediato. E, aparentemente, eu a atraí também. Porque no fim da festa estávamos trocando o telefone e combinando de tomar um café durante a semana. Eu tinha 38 anos naquela época. Era mais velho, mais sério, mais fechado. Tinha acabado de sair de um relacionamento de 2 anos que não deu certo. A mulher queria que eu mudasse de profissão, que arrumasse um emprego que me deixasse mais em casa, e eu não estava disposto a abrir mão da minha carreira por isso. A Lorena parecia diferente. Parecia entender que meu trabalho era importante e exigia sacrifícios. Parecia aceitar que eu precisava viajar, que ficava semanas fora, que tinha horários imprevisíveis. Ou pelo menos era o que ela dizia no começo. Namoramos 1 ano. Viagens nos feriados, jantares quando eu estava em BH, mensagens durante o dia quando eu estava em campo. Ela parecia a parceira ideal. Casamos no civil em abril de 2019. Cerimônia simples no cartório, almoço depois num restaurante com a família mais próxima. Ela se mudou para o meu apartamento em Belo Horizonte. O apartamento era meu. 3/4 de 90 metros num bairro bom, que eu tinha comprado em 2014, 5 anos antes de conhecê-la. Paguei à vista com a herança que meu avô paterno me deixou. Ele vendeu a fazenda em São Gotardo pouco antes de morrer e dividiu o dinheiro entre os netos. Usei minha parte para comprar o imóvel e ainda sobrou para mobiliar. Era um bem particular, adquirido muito antes do casamento. Legalmente, ela não tinha direito a nada daquilo. No primeiro ano de casamento, ela continuou trabalhando na clínica. Saía cedo, voltava no fim da tarde, reclamava do trânsito e da chefe grossa, mas mantinha a rotina. Depois começaram as reclamações. O salário era baixo, 2.100 líquidos. A chefe era injusta, as colegas eram fofoqueiras. O trabalho era estressante e não valia o desgaste. Sugeri que ela procurasse outro emprego. Ela disse que ia procurar, mas antes precisava descansar, tirar umas férias, clarear as ideias. Pediu demissão em novembro de 2019, sem nada em vista. Eu apoiei. Afinal, eu ganhava mais que o suficiente para sustentar os dois com folga. E ela parecia tão infeliz naquele trabalho que eu achei justo deixá-la respirar. As férias se estenderam. Primeiro foi 1 mês, depois 3, depois 6. Depois veio a pandemia, e ela usou isso como desculpa para não procurar nada. Depois a pandemia acabou, e ela simplesmente não mencionou mais o assunto, e eu, que passava 20 dias por mês trabalhando em barragem no interior do Pará ou de Minas, longe de tudo, não tinha energia nem disposição para brigar quando chegava em casa. Queria paz, queria sossego, queria aproveitar os poucos dias de folga sem discussão. Então deixei passar. Mês após mês, ano após ano, a Lorena foi se acomodando numa rotina de luxo bancada inteiramente por mim. Acordava tarde, ia para a academia às 10 da manhã, almoçava fora com as amigas, fazia unha, cabelo, sobrancelha, massagem, voltava para casa no fim da tarde, assistia série, pedia delivery, dormia. Eu pagava tudo, literalmente tudo. Academia de 250 por mês numa rede chique, salão de beleza toda semana, 100, 150 reais por visita. Restaurantes 3, 4 vezes por semana com as amigas. Shopping quando dava vontade. Roupas novas todo mês, sapatos novos, bolsas novas. A fatura do cartão de crédito dela vivia entre 5 e 7 mil reais, todo mês, sem exceção. Quando eu questionava os gastos, com cuidado sem querer parecer controlador, ela se ofendia, dizia que merecia, que eu viajava demais e ela ficava sozinha, que precisava se cuidar para não entrar em depressão, que outras esposas de executivos gastavam muito mais e os maridos nem reclamavam. E eu engolia, porque estava cansado demais para brigar, porque achava que era assim que casamento funcionava depois de um tempo, porque tinha medo de ficar sozinho, de recomeçar do zero aos 40 anos, de passar pelo trauma de outro término. Mas eu nunca deixei de observar. Há uns 4 meses, comecei a notar mudanças sutis no comportamento dela. Lorena estava diferente, mais animada que o normal, mais vaidosa, mais preocupada com a aparência, gastando mais tempo no espelho antes de sair.
comprando lingerie nova, coisa que ela não fazia há anos, usando perfume mais forte. Também trocou de academia. Disse que a antiga estava ficando lotada demais, que tinha achado uma melhor, mais moderna, com equipamentos melhores e aulas mais interessantes. Uma de CrossFit, especificamente. CrossFit. Ela que sempre reclamou que musculação era chata, que preferia esteira e elíptico. De repente virou fã de burpee, de levantamento terra, de treino funcional. E o celular. Antes ela deixava jogado em qualquer lugar, em cima da mesa, no braço do sofá, na bancada da cozinha. Desbloqueado, sem paranoia. Agora o aparelho estava permanentemente grudado nela. No bolso da calça, na mão, dentro da bolsa. Notificações silenciadas. Se eu chegava perto enquanto ela digitava, ela guardava na hora. Uma noite peguei o celular dela para ver as horas. O meu estava em outro cômodo. Ela arrancou da minha mão como se eu tivesse pego uma arma carregada. Não mexe no meu celular, Marcos. Eu só ia ver as horas. Pede a Alexa, então, ou vai pegar o seu. Eu tenho coisas pessoais ali. Coisas pessoais. De esposa, que marido não pode ver. As saídas noturnas também aumentaram. Vou encontrar a Janaína. Vou no aniversário de uma amiga da academia. Vou num happy hour com as meninas. Sempre à noite. Sempre voltando depois das 11. Às vezes, depois da meia-noite. Eu anotava tudo mentalmente, como faço com anomalias em estruturas de barragem, observando padrões, medindo frequência, esperando o momento de investigar mais a fundo. Na última terça-feira, eu estava em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. Inspeção de rotina numa barragem de rejeitos de minério de ferro da Vale. 3 dias de trabalho programado. Mas no segundo dia, acordei com um mau pressentimento. Aquela sensação física de que algo está errado, mesmo quando você não consegue identificar o quê. Uma inquietação no estômago, uma pressão na nuca. Meu instinto raramente erra. Na minha profissão, você aprende a confiar nele. Aquela intuição que avisa quando uma estrutura está prestes a falhar, mesmo quando os instrumentos ainda não detectaram nada. Já salvou minha vida 2 vezes. Uma quando evacuei uma área de inspeção minutos antes de um talude deslizar. Outra quando recusei entrar numa galeria que desabou horas depois. Liguei para o meu coordenador, disse que tinha uma emergência familiar e peguei o primeiro voo de volta para Confins. De lá, Uber até BH. Cheguei em casa por volta das 4 da tarde de quarta-feira, um dia antes do previsto. O apartamento estava vazio, silencioso. Normal, pensei. Ela devia estar na academia, no salão, em algum café com as amigas. Larguei a mochila de viagem no quarto, tirei as botas sujas de lama seca, tomei um banho quente para tirar a poeira do corpo. E quando saí do banheiro, vi o celular dela, em cima da cômoda, conectado no carregador. Ela tinha esquecido. Peguei o aparelho. A tela acendeu ao toque, não tinha senha. Ela dizia que era frescura, que não tinha nada a esconder. Abri o WhatsApp. A primeira conversa da lista tinha o nome Personal Léo, com um emoji de altere. Abri, e meu mundo desabou. Amor, tô morrendo de saudade. HJVC vem. Vou sim, depois das 8. Quando o Marcos ligar para dar boa noite, eu digo que vou dormir cedo e saio. Cac. Ele é muito otário, MSM. Demais. O Marcos é fraco, amor. Não tem coragem de levantar a voz para mim. Tem medo de me perder. Ele é meu banco particular. Paga tudo o que eu quero e não reclama. O dia que eu cansar dele, peço divórcio, levo metade de tudo e fico com você, meu forte. Te amo, gostosa. Vê se merece um homem de verdade, não esse engenheiro bundão que fica cheirando lama em barragem. TB te amo. A J quero ficar a noite toda. Invento uma desculpa. Li tudo. Cada mensagem dos últimos 5 meses. Cada foto trocada. Cada áudio de voz manhosa. Cada vídeo que eu preferia não ter visto. O nome dele era Leonardo Campos. 30 anos. Instrutor de CrossFit na academia nova que ela frequentava. O personal Léo, que estava comendo minha mulher há quase meio ano. Descobri que ela bancava coisas para ele. Almoços caros, jantares em churrascaria, presentes. Um tênis Nike de R$800.
Uma jaqueta de couro de 500, um iPhone novo de 2.400 que ela pagou parcelado no meu cartão, disfarçando como compras pessoais. Descobri também onde ele morava. Ela mandou a localização uma vez, reclamando da distância. Um bairro na periferia de Contagem. Pelo que ela descreveu zoando, um barraco nos fundos da casa da mãe dele. Esse era o homem de verdade, o macho forte. Um instrutor de academia de 30 anos que morava de favor com a mãe e precisava que a amante casada comprasse suas roupas e seu celular. E eu era o fraco, o otário, o banco particular bundão que cheira lama. Eu queria saber o que você faria no meu lugar. Teria explodido na hora ou esperado o momento certo? Me conta nos comentários. Coloquei o celular de volta no carregador, exatamente como estava. Fui até a sala. Sentei na poltrona. Fiquei olhando para a parede por quase 1 hora, processando as informações. Não chorei. Não gritei. Não quebrei nada. Engenheiro de barragem não entra em pânico quando identifica uma falha crítica. Ele avalia a extensão do dano, documenta as evidências, calcula os riscos, planeja a intervenção e executa com precisão, sem emoção, sem hesitação. Era exatamente isso que eu ia fazer. Primeiro, a análise jurídica. Liguei para o escritório de um advogado que já tinha me ajudado com questões trabalhistas. Expliquei a situação resumidamente. Ele confirmou o que eu já sabia. Apartamento comprado antes do casamento com recursos próprios era bem particular, ela não tinha direito. Com provas de infidelidade, pensão alimentícia estava descartada. Ela sairia do casamento com as roupas nas costas. Segundo, inteligência sobre o alvo. Pesquisei o nome do tal Leonardo no Google. Achei o perfil dele no Instagram, fotos de academia, poses de musculação, frases motivacionais genéricas. Achei também 2 menções em sites de notícia policial. Uma passagem por estelionato, golpe de suplemento falsificado em cliente. Outra por lesão corporal, briga de bar, ficha suja. Terceiro, logística de execução. Fui até o quarto. Abri o guarda-roupa dela, calculei mentalmente quantas malas seriam necessárias. Trouxe 3 do depósito da garagem. Quarto, documentação. Voltei ao celular dela, tirei print de absolutamente tudo. Salvei na nuvem, mandei para o meu e-mail, fiz backup em pendrive. Quando terminei, eram quase 8 da noite. Apaguei as luzes, sentei na poltrona. Esperei. Ela chegou às 10h40. Perfumada com aquele perfume doce que eu tinha dado de aniversário. Maquiada com capricho. Vestido curto azul marinho que eu tinha pago R$300 no shopping. Salto alto. Cabelo arrumado. Vinha do encontro com ele, obviamente. Achou que eu ainda estava no Pará suando em canteiro de obra, longe de tudo, enquanto ela se divertia com o macho forte. Abriu a porta falando alto, como sempre fazia. Marcos, você tá aí? Por que tá tudo escuro? Acendeu a luz da sala. Me viu sentado na poltrona, no canto, em silêncio. Deu um pulo de susto, levou a mão ao peito. Jesus Cristo, que susto! O que você tá fazendo no escuro assim? Parece filme de terror. Você não era para voltar só amanhã? Voltei antes. Ela me olhou com desconfiança. Tentou parecer natural, mas eu vi a tensão nos ombros dela, o jeito como ela evitou meu olhar por 1 segundo. Ah, que bom! Senti sua falta, amor. Fui jantar com a Janaína, por isso demorei. Você comeu alguma coisa? Quer que eu peça um iFood? Não respondi, só fiquei olhando para ela. Fixo, sem piscar. Ela franziu a testa. Percebeu que algo estava muito errado. Marcos, o que foi? Aconteceu alguma coisa no trabalho? Problema na barragem? Levantei da poltrona devagar. Peguei o celular dela que estava no meu bolso desde que ela entrou. Acendi a tela. A conversa com o personal Léo aberta, as mensagens visíveis. Janaína, né? O rosto dela ficou branco. Literalmente branco, como se todo o sangue tivesse descido para os pés de uma vez. Você mexeu no meu celular? O Marcos é fraco. Li em voz alta, pausado, cada palavra caindo como martelo. Não tem coragem de levantar a voz para mim. Ele é meu banco particular. O dia que eu cansar, levo metade de tudo e fico com você, meu forte. Ela deu um passo para trás,
A boca abriu e fechou várias vezes sem produzir som como peixe fora d'água. Marcos, eu posso explicar? Não. Minha voz saiu seca, cortante, sem espaço para negociação ou drama. Eu não quero explicação, não quero desculpa, não quero lágrima, não quero promessa de que vai mudar, de que foi um erro, de que nunca mais acontece. Mas, amor, você precisa me ouvir. Você tem 40 minutos para fazer suas malas. 3 malas grandes cabem todas as suas roupas e pertences. O que não couber, fica. O que é meu, fica. O apartamento é meu, comprado 5 anos antes de te conhecer. Você não tem direito a nada aqui. Ela começou a tremer. As lágrimas brotaram, escorreram pelo rosto, borrando a maquiagem caprichada. Você não pode me expulsar assim. A gente é casado, eu tenho direitos, isso é ilegal. Seus direitos acabaram quando você decidiu me trair. Infidelidade conjugal comprovada. Consultei um advogado hoje, está tudo documentado. Você não vai ver um centavo de pensão. Não vai ver 1 metro quadrado desse apartamento. Vai sair daqui com as roupas nas costas exatamente como entrou. Isso é abuso, Marcos. Você está sendo abusivo. Dei um passo na direção dela. Ela recuou até bater na parede. Abuso é você gastar meu dinheiro para comprar presente para o seu amante. Abuso é você me chamar de fraco e de otário nas suas conversas nojentas. Abuso é você planejar me dar golpe do divórcio enquanto come na minha mesa e dorme na minha cama. 40 minutos, Lorena. Começa a fazer as malas ou eu jogo suas coisas pela janela. Ela deve ter visto nos meus olhos que eu não estava blefando, que não adiantava chorar, implorar, manipular. O Marcos passivo que ela achava que conhecia tinha morrido naquela tarde, quando eu li as mensagens dela. Foi pro quarto soluçando. Ouvi os armários abrindo, as gavetas batendo, o barulho das roupas sendo enfiadas nas malas com desespero. Enquanto isso, peguei meu celular e chamei um Uber. Destino: a rua do tal Leonardo, em Contagem. Ela desceu 38 minutos depois. 3 malas lotadas, uma mochila nas costas, a cara destruída de tanto chorar, a maquiagem completamente borrada. Para onde eu vou, Marcos? Eu não tenho para onde ir. Minha mãe mora em Valadares, são 4 horas de estrada. Você vai para a casa do seu namorado, o Leonardo. Aquele barraco nos fundos da casa da mãe dele em Contagem. Já chamei o Uber, tá esperando lá embaixo. Divirtam-se. Marcos, pelo amor de Deus, eu não posso ir para lá, você não entende. O Uber já está lá embaixo, vai, Lorena, agora. Ela tentou me abraçar. Eu me afastei como se o toque dela queimasse. Me perdoa, Marcos, foi um erro. Eu estava confusa, carente, você nunca está aqui. Vai. Uma palavra só. Mas o tom não deixava margem para discussão. Desci com ela até a portaria do prédio. O porteiro da noite olhou com cara de quem não queria saber de nada. Ajudei a colocar as malas no porta-malas do Uber. O motorista também não disse nada, só olhou pelo retrovisor com expressão neutra. A chuva começou a cair quando o carro arrancou. Forte, grossa, típica tempestade de verão. Fiquei parado na calçada vendo as luzes traseiras sumirem na cortina de água. 28 minutos depois, meu celular tocou. Número da Lorena. Atendi. Marcos! A voz dela estava histérica, misturada com o barulho da chuva. Você me mandou para frente de um barraco. Não é uma casa, é um barraco sem reboco. O Léo mora num quartinho de fundo, não cabe nem uma pessoa direito. E daí? E daí que eu não posso ficar aqui? Isso é uma favela. Tem cachorro latindo, tem gente estranha na rua, tá caindo o mundo de chuva e eu tô com as malas no barro. Você disse que ele era homem de verdade, que eu era fraco, que ele ia cuidar de você. Então vai lá e deixa ele cuidar. Boa sorte. Marcos, pelo amor de... Desliguei, bloqueei o número. Nos dias seguintes, executei a demolição completa da estrutura podre que tinha sido meu casamento. Segunda-feira de manhã, chamei um chaveiro e troquei todas as fechaduras do apartamento. Porta principal, porta de serviço, até o cadeado do depósito na garagem. Ela não ia conseguir entrar nem que quisesse. No mesmo dia, liguei para a operadora do cartão de crédito e cancelei todos os cartões adicionais que ela tinha. Liguei para o banco e removi o nome dela de qualquer conta ou aplicação que estivesse em conjunto. Liguei para o plano de saúde e dei baixa na dependente. Cortei cada fio que a conectava à minha vida financeira, um por um, metodicamente.
como se estivesse desativando os instrumentos de monitoramento de uma barragem que ia ser descomissionada. Comuniquei meu advogado para protocolar o pedido de divórcio litigioso, com base em infidelidade conjugal. Anexei todas as provas, prints das conversas, fotos, áudios, comprovantes de gastos dela com o amante. Um dossiê completo. A Lorena tentou me ligar pelo menos 20 vezes na primeira semana. Do número dela, do número de amigas, de orelhão. Mandou e-mail, mandou mensagem por todas as redes sociais. Bloqueei em todas. Soube por um conhecido em comum, o Fernando, que trabalhava com ela na antiga clínica, o que tinha acontecido depois daquela noite. Ela ficou na casa do Leonardo por 11 dias. 11 dias infernais, pelo que contaram. O quartinho que ele alugava nos fundos da casa da mãe tinha 3 metros por 3. Um colchão de solteiro no chão. Um ventilador velho que fazia mais barulho do que vento. Um armário de compensado que mal fechava. O banheiro era compartilhado com a dona da casa, a mãe do Léo, uma senhora de 60 anos, que não gostou nada de ver uma mulher casada aparecer de mala e cuia na porta do filho. Não tinha ar-condicionado, não tinha água quente, não tinha máquina de lavar. A roupa era lavada no tanque, na mão. O fogão era de 2 bocas, velho, com a borracha do gás ressecada. E o homem forte, o macho de verdade, revelou sua verdadeira face rapidinho quando percebeu que a galinha dos ovos de ouro tinha secado. Sem acesso ao meu cartão de crédito, a Lorena não podia mais bancar os jantares em churrascaria, os presentes caros, as mordomias. E o Leonardo, que estava acostumado a ser sustentado pela amante, não estava nem um pouco disposto a inverter os papéis. Começaram as cobranças. Você não vai trabalhar? Você não vai contribuir com nada? Achei que você tinha dinheiro. As juras de amor viraram reclamações. Os beijos viraram discussões. No 10º dia, segundo o Fernando me contou, eles brigaram feio. Ela queria que ele arrumasse um emprego melhor, que ganhasse mais, que alugasse um lugar decente para os dois morarem. Ele respondeu que ela era interesseira, igual todas as outras, e que fosse trabalhar se queria luxo. Ela voltou para Governador Valadares no 12º dia. Pegou um ônibus de 4 horas no terminal rodoviário de Contagem, lotado com as malas no bagageiro, e foi morar de favor com a mãe numa casinha de 2 quartos no interior de Minas. A mãe dela, Dona Marlete, pelo que soube, não ficou nada feliz em receber a filha de volta nas condições que recebeu. Uma mulher de 35 anos, sem emprego, sem dinheiro, sem marido, cheia de roupa cara e nenhuma perspectiva. A convivência tem sido difícil. A Lorena está trabalhando agora. Depois de 3 semanas procurando, conseguiu uma vaga como atendente num salão de beleza do centro de Valadares. Lava a cabeça, varre o chão, atende telefone, marca horário. Ganha um salário mínimo e meio, R$ 1.400 por mês. É exatamente 1/10 do que ela gastava quando estava comigo. Menos do que a fatura mensal do cartão de crédito que eu pagava sem reclamar. A última informação que tive é que ela tentou me processar. Contratou um advogado barato, desses que trabalham em causa ganha, e entrou com uma ação pedindo pensão alimentícia por abandono material e divisão de bens. Meu advogado apresentou a defesa com todas as provas de infidelidade. As conversas onde ela me chamava de otário. Os comprovantes de que ela usava meu dinheiro para sustentar o amante. A documentação mostrando que o apartamento era bem particular adquirido antes do casamento. O juiz indeferiu o pedido dela em 1 semana. Pensão negada. Divisão de bens limitada a alguns móveis e eletrodomésticos adquiridos durante o casamento, que ela nem quis buscar porque não tinha onde colocar. O divórcio foi homologado 2 meses depois. Assinei os papéis no escritório do advogado numa quinta-feira de manhã, entre uma reunião e outra. Gastei menos de 20 minutos. Fechei aquele capítulo da minha vida como se fecha um relatório de inspeção, arquivado e encerrado. Já faz 4 meses desde aquela noite de chuva em Contagem. Reformei o apartamento inteiro. Contratei uma empresa de pintura e dei uma cor nova para cada cômodo. Azul acinzentado na sala, branco gelo nos quartos, verde musgo no escritório. Comprei móveis novos, sofá, mesa de jantar, cama king size só para mim. Joguei fora tudo que ela tinha escolhido.
Tudo que lembrava a presença dela. O lugar parece outro apartamento, e eu me sinto outro homem. No trabalho, fui promovido. Agora sou o coordenador regional de segurança de barragens da região Sudeste. Respondo por 14 estruturas em Minas e Goiás. Mais reuniões, mais relatórios, mais responsabilidade, mas também mais reconhecimento e um aumento considerável no salário. Voltei a fazer coisas que eu gostava e tinha abandonado. Comprei um violão novo e voltei a tocar nos fins de semana. Saí com os amigos para assistir jogo do Atlético no Mineirão. Fiz uma viagem sozinho para a Chapada dos Veadeiros, só para desconectar e respirar ar puro. E conheci alguém. O nome dela é Renata. Engenheira ambiental, 36 anos. Conheci num projeto de recuperação de área degradada em Mariana, onde nossas equipes trabalharam juntas por 2 semanas. Séria, competente, dedicada. Formada pela UFMG, pós-graduação em gestão ambiental, 10 anos de experiência no setor. Ela entende meu trabalho porque faz parecido. Sabe o que é acordar às 5 da manhã para ir para campo. Sabe o que é passar dias em alojamento no meio do nada. Sabe o que é carregar o peso de responsabilidades que a maioria das pessoas nem imagina que existe. E o mais importante, ela não precisa de mim. Tem o próprio apartamento, o próprio carro, a própria carreira sólida. Não está procurando um banco particular. Está procurando um parceiro de verdade. Estamos nos conhecendo devagar, sem pressa, sem pressão, sem promessas prematuras. Um jantar aqui, um café ali, uma caminhada no parque no domingo. Conversas longas sobre trabalho, sobre vida, sobre o que queremos para o futuro. Não sei onde isso vai dar. Talvez em nada. Talvez em algo sério. O tempo vai dizer. Mas uma coisa eu sei. Pela primeira vez em muitos anos, eu me sinto leve, em paz, dono da minha própria vida. Se tem uma coisa que essa história me ensinou, nunca confunda silêncio com fraqueza. Eu falo pouco. Sempre falei. Não grito, não faço escândalo, não brigo por besteira. Na minha profissão, competência se demonstra com resultado, não com discurso. Mas silêncio não significa ser capacho. Significa observar, analisar, planejar e agir com precisão quando o momento chega. Lorena achou que eu era fraco porque eu não gritava. Achou que era otário porque pagava sem reclamar. Errou feio. Eu lido com estruturas que matam se falharem. Meu trabalho é detectar rachaduras invisíveis, prever colapsos, executar intervenções antes que virem catástrofes. E quando identifico uma falha sem conserto, eu não fico esperando o desastre. Eu executo a demolição controlada. Foi exatamente o que fiz com meu casamento. Tolerância zero para traição, tolerância zero para desrespeito, tolerância zero para quem me chama de fraco enquanto vive às minhas custas. Se você está passando por algo parecido, se está sendo chamado de fraco por quem depende da sua força, presta atenção. Você não é fraco. Você está sendo usado. E quando perceber isso, não precisa gritar, não precisa chorar, só precisa agir, com calma, com precisão, com frieza, como engenheiro fazendo demolição controlada. É o mínimo que você merece. Se essa história lavou sua alma, se inscreve no canal. Aqui a gente não aceita traição calado. Bem-vindo a Alcateia.